Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez no Távola de Fim de Tarde. Eu sou Regina Zappa, estou aqui super bem acompanhada do Renato Aroeira e o Miguel Paiva. Boa tarde, Aroeira. Tudo bem? Boa tarde, Regina. Boa tarde, Miguel. Boa tarde ao pessoal que já está aqui com a gente. Boa tarde para todos. Então, queria, antes da gente começar, já dar as boas-vindas aqui a Zahira Suki, novo membro aqui da nossa TV 247, e boa tarde aqui também para todos. Maria Clara Sansara está dando boa tarde também para a gente, e hoje a gente finalmente tem uma boa notícia, né, que foram as eleições dessa semana na Bolívia, e nós vamos falar bastante sobre isso daqui a pouco, mas antes eu queria até dar uns pitacos aqui, nós todos vamos dar uns pitacos e vamos ver algumas charges aqui do Aroeira e do Miguel, e acabamos de receber a notícia que o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, está com Covid. Essa informação foi repassada por um auxiliar direto do ministro, e o resultado do exame saiu no fim desta tarde, e parece que ele vai ficar descansando e não deve ter agenda nos próximos dias. Agora, isso tudo num dia em que ele é meio bombardeado aí pelo Bolsonaro, dizendo que ele, ao aceitar a vacina, ao concordar com a vacina chinesa, ele estava querendo aparecer como Mandetta. Então, essa questão da vacina está toda aí de novo aparecendo, né, gente? É engraçado, né? Coitado do Pazuello, por um lado, foi bom porque ele não precisa responder ao ataque que o Bolsonaro fez a ele, né? Até que chamou de traidor, eu não sei, as redes invadem, as redes abusam, né? De qualquer forma, tem duas versões. Né? Ele tendo Covid, ele tem que se recolher, muito justamente, fica quieto, deixa a poeira baixar, que é o melhor que ele faz, entendeu? Essa história dessa vacina chinesa, com o Dória, com tudo mais, com os governadores, ainda precisa ser contada de uma maneira correta para que a gente possa acreditar. Aparentemente, Miguel, ele tinha até concordado com essa proposta do Ministério, que é uma vacina que vai sair primeiro, ela é relativamente barata. O problema dela, me explicaram, é que ela é mais difícil de armazenar. Ela é uma vacina mais delicada. Precisa de um cuidado, há um certo custo nesse armazenamento. Mas que a princípio ele concordou, mas quando questionado por aquele gabinete do ódio, que na verdade é quem o governa, meu filho uma vez falou que o Bolsonaro é governado pelos robôs do Bolsonaro. Então, é um círculo vicioso da pior categoria possível. Pois é. A gente não acredita mais em nada, né, do que a gente ouve, entendeu? Você tem que ficar ouvindo versões, entendeu? Mas é provável que isso seja verdade, viu? Porque, assim, há lógica nesse movimento de pegar a vacina chinesa. É a que já está praticamente pronta. Claro, a vacina que ele quer, na qual ele quer se basear, essa vacina é que está dando problemas até agora, está numa fase anterior, até onde eu sei, né? Pode ser que não seja assim. E parece que a pessoa que morreu, o brasileiro que morreu, não tinha tomado, né? Não, ele não tomou a vacina. A última informação que eu vi é do outro grupo. Ele não tomou. O que já é bastante tranquilizador, pois é, exatamente. Achei que já era uma estratégia aí para ser contra a vacina. Não, mas ela é a vacina que ele quer. Essa é de Oxford. Essa é é outra. Tá bom. Essa é de Oxford, mas não será obrigatória. Segundo ele, não será obrigatório, entendeu? Enfim. É engraçado, porque ele quer ser autoritário em alguns campos, e em outros quer ser completamente solto, liberal, soltinho. Esse problema de saúde pública não tem obrigação. O Estado não precisa obrigar ninguém. Tudo que é público, tudo que é popular, que é público, que é do Estado, ele quer ser liberal, entendeu? Ele não quer, não vamos obrigar ninguém a salvar as próprias vidas, entendeu? Então é mais ou menos isso. A posição dele é essa, entendeu? Ele é liberal até nisso, entendeu? Até nessa libertinagem social, digamos assim. Ele é libertino, mais do que liberal. Exatamente, ele é um libertino. A Vera Barbosa, o Sérgio colocou, eu esqueci de apresentar o Sérgio Braga, que está aí nos bastidores também, ele está ajudando a gente a botar aí botando a Enterprise,
E a Vera ele colocou aí, que a Vera Barbosa disse saída estratégica do Pazuello. Foi a primeira coisa que eu pensei. Por isso eu disse duas versões da internet. Será que duas versões, uma delas é essa. Uma delas é essa. Será que ele volta? A Mary Chaves de Oliveira, eu acho que não. A Mary Chaves de Oliveira diz Ceará presente, tem outra pessoa aqui também, Maricá presente, a Joyce Vale, então estamos todos aqui de vários lugares aqui juntos para a gente fazer esses comentários da semana. Agora, ainda sobre a vacina, ainda sobre a Covid, o Brasil já está com o quê? 155 mil mortos, né? Sem ter terminado a primeira onda. E o Nicoleles, aquele cientista que a gente conhece, que está trabalhando lá com os governadores do Nordeste, ele disse que a segunda onda da Covid-19 no Brasil é risco iminente. Ele está alertando, a gente não sabe... É um tsunami sanitário, praticamente, né? Veio a primeira onda, aí tem um refluxo e vem a segunda onda, que aí salve-se quem puder. Ele acha que essa segunda vai ser um morticínio, né? Eu acho assim, a Europa está passando por isso agora. A gente pode observar e há o que se aprender daquilo. É menos mortal, porque se compreende muito mais a Covid agora do que na hora que ela surge. É normal isso. Então, a mortalidade por lote de contaminados acaba começando, o percentual de contaminados acaba diminuindo. Por outro lado, continua sendo alta, continua atacando os grupos mais vulneráveis, isso inclui gente na base da pirâmide, isso inclui velhos e tal. A ideia de que o governo está deixando passar, nem sequer lembro de usar máscara mais, é uma ideia assim, de naturalizar isso e deixar que as pessoas que tiverem que morrer, morram. Vira uma seleção natural, né? Assim, chamam de necropolítica. Então, porque, na verdade, assim, eles são privilegiados, então não é uma seleção natural. Eles estão no bote. Isso é o naufrágio do Titanic, que sempre foi o naufrágio do Titanic. O pessoal das galés... E hoje eu vi até uma notícia hoje de que o governo tinha proibido a obrigação de usar máscara nas escolas, nos lugares fechados, etc. Quer dizer, proibiu a obrigação de usar máscara. Mas isso já não tinha caído? O Supremo já não tinha julgado isso? Eu vi isso de novo hoje, eu não sei se... Enfim. É engraçado. O Supremo vai ter que se manifestar nessa questão das vacinas. Alguém tem que entrar com ação. Alguém. Para ter que fazer... Não tem outro jeito, não tem outro jeito. Já falaram isso, que os governadores vão entrar e mais não sei o quê. Não é provável que o grupo dos governadores, de gente de muitas posições políticas distintas, acabe entrando com uma ação contra isso. Eu queria, nessa coxa de retalhos que está sendo esse começo do programa, falar de uma coisa importante que ontem o ENAD... Exatamente, o ENAD publicou o resultado da avaliação desse ano do ensino superior. E as escolas públicas, as universidades públicas deram uma de goleada nas privadas, entendeu? No ensino, no aproveitamento, na capacidade de aprendizado, tudo. Mas é assim, tipo 7-1, entendeu? Em tudo. Então, é para as pessoas perceberem que essa história de que o Estado é uma negação, que a iniciativa privada que vai salvar o país, isso tudo é balela, essa conversa para boi dormir. É importante. O ministro da Educação ontem, quando foi falar, não sabia nem o que dizer. Ele estava tão sem graça, entendeu, para dar o resultado, que era um resultado totalmente contra a política que o próprio governo dele pega, entendeu? Então é importantíssimo isso. Iniciativa privada é o velho da van. Sem dó nem piedade, todo mundo precisa admitir. Isso aí. O que você prefere? Estudar numa universidade que tenha tido Darcy Ribeiro como reitor ou estudar... Ou trabalhar numa loja do velho da van. Uma loja do velho da van, entendeu? É difícil, é uma escolha muito difícil. No entanto, a população brasileira parece que escolheu... Bom, vamos ver se a gente muda a ideia das pessoas, né? Mas escolheram trabalhar na loja da van. Todo mundo perdeu emprego. Os Correios, por exemplo. Agora, continuando aqui, voltando um pouquinho ali para a pandemia, antes da gente pular de assunto total, hoje eu vi uma matéria da BBC de Londres dizendo que um grupo de cientistas, e eles publicaram isso naquela revista científica importante,
eles dizem que o que a gente está vivendo não é uma pandemia, é uma sindemia. Sindemia, né? E aí eles explicam que é uma mistura de sinergia com pandemia, essa explicação aí tem que ouvir de novo, mas, no fundo, o que eles estão dizendo é o seguinte, que enquanto os países não resolverem as desigualdades e não tirarem as pessoas dessa pobreza, que a gente vai continuar a ter pandemias desse tipo e muitas mortes. Então, na verdade, né? Não, o que significa a sindemia, porque a questão da sinergia é porque é o seguinte, há uma pandemia como essa no mundo do jeito que ele está, ele potencializou um montão de coisas. Então, na verdade, causou um aumento de mortes muito elevado de outras doenças, por vários fatores diferentes. Entre eles, as tremendas desigualdades e também o fato do sistema de saúde mundial não dar conta de um problema sobre o outro. Simplesmente ele não dá conta de tratar câncer e, ao mesmo tempo, Covid. Isso a gente tem notado aqui. Se você não isolar e tiver o dobro da rede. Então, essa é a ideia que está embutida aí. É isso mesmo. Eu acho que é certo, o mundo é um mundo interdisciplinar. Vamos ser realistas. Não dá para resolver nenhum problema com um especialista, é impossível. Rede Globo precisa parar com isso, trazer os especialistas. É um mundo de coletivos, de muito plural, de várias especialidades políticas públicas. Exatamente. Claro. Senão não tem saída, gente. Não tem saída. Se você entrar, além disso tudo, tiver que entrar na roda do privado, aí você vai morrer direto, não tem escolha. Eles perguntam, o socialismo deu certo aonde? Fala assim, todo lugar onde não houve bloqueio, o socialismo deu certo. Agora, já o capitalismo, sinceramente... depois a gente vai falar sobre isso. Em nenhum lugar deu certo. A gente vai falar mais adiante sobre isso, eu tenho até um texto para recomendar para todo mundo aqui. Mas antes da gente ir, queria mostrar aquela charge do Aroeira, do Mujica, porque eu queria, o Mujica se despediu do Senado e da vida política, renunciou ao cargo de senador por motivo de saúde, ele diz, mas ele é um descanso bem merecido, e eu queria ler, enquanto a gente vê a charge dele, uma frase que ele disse no discurso de despedida, que eu achei muito bonita. Uma frase não, um parágrafo. No meu jardim, há décadas não cultivo ódio. Aprendi uma lição dura que a vida me impôs. O ódio acaba deixando as pessoas estúpidas. Passei por tudo nessa vida. Fiquei 6 meses atado por um arame, com as mãos nas costas. Fiquei 2 anos sem ser levado para tomar banho e tive que me banhar com um copo. Já passei por tudo, mas não tenho ódio de ninguém e quero dizer aos jovens que triunfar na vida não é ganhar, mas sim se levantar toda vez que cair. Bonito, né? Muito. O Mujica merecia, para esses anos de aposentadoria dele, o Prêmio Nobel da Paz, entendeu? Claro. Porque ele é uma pessoa politicamente, é uma pessoa humanisticamente tão interessante e tão positiva, entendeu? Que há muito tempo eu não vejo alguém assim surgir com tamanha sabedoria, entendeu? A gente vê... Eu sou otimista e tenho razões. Olha o Mujica, mas olha o Papa Francisco também. Eu ia falar do Papa Francisco agora, emendei. Quando eu falei do Mujica, eu lembrei... Na verdade, aí você... Não, leva mais à frente. A gente entrevistou a Manu outro dia, o Boulos. Isso tem espalhado pelo planeta como um todo. Na verdade, assim, os tempos produzem as figuras necessárias também. Teve o Mandela, teve, enfim, uma série de pessoas que a história é recheada delas. Mas o Mujica fala do Papa aí, porque ele realmente o Papa mereceu. Eu tenho todas as reservas possíveis à religião, à Igreja Católica, a todas as igrejas, enfim. Mas o Papa é uma figura que se sobressai a isso, porque ele coloca... Ele chega em primeiro lugar a figura política dele, entendeu? A importância política que ele tem. Você vê que ele jamais impõe o espírito cristão, ou jamais impõe dogmas, ou jamais impõe evangelizações e coisa desse tipo. Ele é uma figura que ele sabe que é seguido por milhões de pessoas no mundo, então ele tem uma importância política muito grande. E ele está dando uma mexida na igreja fundamental para que a igreja possa se aproximar de novo da caminhada do homem, né? Porque senão, do homem no sentido genérico, claro, porque senão vai ficando uma coisa para trás e as outras igrejas vão papando justamente
crescendo na ignorância das pessoas. Então, o Papa transmitir sabedoria, transmitir posições modernas, posições que têm a ver com o nosso tempo, é fundamental, não só para a Igreja, como para nós todos, entendeu? Eu dou vivas ao Papa, mesmo sabendo que ele é o Papa. Eu acho que eu concordo que a gente pode ser contra, a favor, mas o que é bom dele não é o dogma, mas ele tem esse espírito cristão, o verdadeiro espírito cristão, que é o espírito da justiça, da igualdade, da solidariedade, da caridade. Ele tem esse espírito. E hoje, acho que foi hoje que eu vi essa notícia hoje, ele defendeu, mas isso foi num documentário, então já foi gravado antes, ele defendeu a criação de leis que legalizem a união civil entre pessoas do mesmo sexo, dizendo o seguinte: o que temos que criar é uma lei de união civil. Dessa forma, eles estarão legalmente cobertos. Eu defendo isso. Um documentário que foi lançado hoje em Roma. Eu acho o Papa o máximo, sabia? Eu penso assim, muita gente... eu tenho lido muito artigo, tenho visto muita reflexão sobre um fato, que temos um certo preconceito contra os evangélicos, no momento. Que esse preconceito se expande a outras religiões. Eu já vi gente muito bacana e lúcida dizendo que a religião muçulmana é uma religião agressiva e violenta. Não é verdade, não é assim que funciona. A mesma coisa com os evangélicos. A gente vê um ramo muito proeminente que tomou conta do poder, que é o ramo da teologia da prosperidade, mas a gente desconhece que os evangélicos fazem um negócio que o Estado brasileiro não conseguiu. Eles vão onde o Estado não vai e oferecem alguma coisa ali. Oferecem algum consolo e costumam oferecer também coisa prática, de sabonete em presídio até a palavra de Cristo, o que for. Mas, na verdade, levam gente para lá. Aquilo que o Drauzio Varela fez num programa, que gerou aquele meme e tudo mais, da minha filha e tal, e aquele mal-entendido tremendo também, mas aquilo eles fazem cotidianamente e, na verdade, você não vê nenhuma propaganda a respeito. Então, eu entendo o que estão dizendo. É hora da gente encarar a religiosidade, que é muito natural dessa nossa espécie humana, como uma ferramenta, como uma ferramenta de existir e como uma coisa onde a gente tem que entrar e conhecer e conversar com eles ali. Paulo Freire na veia. Paulo Freire é o sujeito que me guia por causa disso. Entenda com quem você vai falar. E o Paulo Freire era extremamente religioso, ele tinha uma militância religiosa muito grande também, ele era católico. Era a época da teologia da libertação. Da teologia da libertação, exatamente. Não, quando a religião é positiva, quando ela é, como a Regina falou, quando a religião trabalha para a população, ela é super bem-vinda e é a melhor maneira que ela trabalha muito mais do que a gente sabe. Mas era hora também da gente, inclusive, como tudo mais no mundo, eu fico tentando convencer as pessoas assim, tudo é político. Inclusive, a maneira como a religião escolhe o que ela vai mostrar de si mesma. Porque a própria Igreja Católica também, além de toda a violência que ela produziu nos séculos, ela também tem um histórico de acompanhar gente que não existia. Né? Mais e recente, depois, né? E no século passado, em 2 vezes ela lançou bases para um mundo novo. Não só com a encíclica do 23, mas também com a própria teologia da libertação. Sem dúvida alguma. É uma atividade tão nobre quanto qualquer outra da humanidade. E pode ser passada no lixo, né? Pode ser passada no lixo igual qualquer outra atividade da espécie humana. Da segunda metade do século passado para cá, ela se tornou realmente um elemento fundamental no desenvolvimento social. Mas há muito movimento de reforma. São Francisco mesmo é líder de um grande movimento de reforma em 5 séculos atrás, mais até. E assim por diante, a igreja funciona como parte do Estado, e algumas vezes de forma muito terrível, mas algumas vezes foi a única coisa que existia entre a população e o poder. Ou, no caso da França, o contrário. Era uma opressão só, o Estado clerical francês, o que explica porque eles não gostam de religião nenhuma, né? Na Espanha também. Mas eu acho assim, quando a religião
ela carrega nela os valores cristãos, é maravilhoso, mas a gente está vendo hoje em dia essas pessoas se dizem ou católicos ou evangélicos e falam em nome de Cristo e não abraçam os valores cristãos, falam em matar, em torturar. Então, é uma coisa louca, né? Então, esse Cristo armado nunca existiu, isso é impossível. Não. Isso tem que ser varrido do cristianismo. Mas eles usaram isso muito, né? Abusaram. Poxa vida. Mas tem olha, vários desenhos de Cristo armado, com armamento, montagens fotográficas, é inacreditável. Eles têm mesmo essa cultura. Uma loucura. Mas olha só, pulando aqui para outro assunto, Aroeira, conta para a gente dessa premiação dos cartunistas, você foi um dos premiados, conta o que aconteceu e a importância disso. O prêmio Vladimir Herzog, que é um prêmio fantástico, um negócio... um prêmio Vladimir Herzog dos Direitos Humanos, é um prêmio cuja função é justamente destacar quem apareceu no ano no jornalismo neste campo, os direitos humanos. Esse prêmio existe há décadas, eu mesmo já ganhei uma vez, foi uma coisa muito emocionante para mim. Recebi o prêmio do James Wright, o pastor, do Henri Sobel, o rabino, e do Dom Evaristo Arno, os três no palco me entregaram. Que maravilha! Coisa impressionante. Mas esse ano ocorreu esse problema com a charge, aquela minha charge, que gerou a charge continuada, a ideia do Duque que o Brum e a Pirralha compraram e venderam muito bem. E quando surgiu, o Brum, se eu não me engano, sugeriu que a gente entrasse com a charge continuada. Eu me inscrevi e mais 109 cartunistas se inscreveram. Das 340 inscrições de charges, 330 e tantas, 110 eram só com a mesma charge. Aí os caras do júri, as pessoas do júri, as mulheres e os homens e tudo mais do júri, decidiram que aquilo era um fato político importante dentro da área dos direitos humanos e criaram um prêmio único, que só vai ser dado dessa vez, o prêmio especial de direitos humanos, o prêmio especial continuado de direitos humanos Vladimir Herzog, já que a charge se chamava crime continuado e a ideia de reproduzir a charge se chamava charge continuada. Foi uma coisa emocionante. Esse prêmio pertence não só aos 110 que inscreveram a charge, mas aos mais de 1.000, a última contagem que o Brum fez, que tinham mandado de charges, até mesmo esculturas da charge continuada. Então, na verdade, assim, o que foi premiado foi o fato das pessoas se defenderem de forma organizada contra a tentativa desse governo de acabar com a liberdade de expressão. Era bom lembrar qual é a charge que originou isso. Essa charge é uma charge que eu fiz com a cruz vermelha, que, embora não seja oficial... Não, eu não tenho ela fácil aqui, posso tentar. Mas eu teria que parar e procurar, e eu não faço isso bem. E você foi... Depois você manda. Mas ficou uma charge muito conhecida, acho que todo o nosso público aqui sabe qual é. Você foi denunciado, né? E progrediu? Não tenho notícias, meus advogados já estão tentando saber o que está acontecendo, mas eu continuo na expectativa do processo não ir para frente por falta de indícios para que justifique. Claro. É isso mesmo. Mas eu acho que foi fundamental isso, porque não é nem pelo desenho, mas pelo gesto, pelo ato político de todos os cartunistas, chargistas se solidarizarem. Um pouco é pelo desenho. Não, porque, sim, verdade, o desenho foi a base, foi o começo. A ideia é a de que a charge não é uma coisa que vale a pena para o poder criticar, resolver, brigar com ela. Não existe caso no mundo em que brigar com o humorista tenha funcionado bem para o brigão, para o bully. Não tem. Inclusive, qualquer um de nós já experimentou. Brigue com o apelido de infância para ver se ele não cola. Para sempre em você. É verdade. É verdade. Então, foi uma coisa muito bacana, que eu fiquei feliz de ter acontecido e que mostra que uma parte grande da rede humanista do país está conectada na mesma ideia. A gente se livrar desse pessoal. Eu acho que foi um gesto muito importante esse da premiação,
como você disse aí, mostrou essa solidariedade, essa união em torno desse valor da liberdade, né? Vou até pegar ali, um segundinho. Vai. Eu acho que é importante a gente relembrar, eu estava dizendo, a importância política que teve foi esse movimento espontâneo dos cartunistas todos fazerem a sua versão da charge, entendeu? Vocês vão ver, vão lembrar da charge, cada um fez. Eu, na realidade, não fiz a minha, porque eu fiz uma outra charge em homenagem ao Aroeira ter feito essa charge, e acabou que ela destoava um pouco desse padrão, entendeu? Aí a garotada toda nova fez, os menos novos, todo mundo fez, foram realmente muitos. Isso aqui. Esse é o prêmio, esse é o prêmio. É. Esse aqui é o prêmio, deixa eu ver se dá para mostrar o perfil. Vou botar contra a minha blusa aqui, que dá para ver o perfil. Eu achei que você ia mostrar a charge. Não. A charge é aquela... É o Vladimir Herzog, tá vendo? Esse é o prêmio. A charge é a cruz da cruz vermelha que vira suástica, que o Bolsonaro transforma. Vandaliza, transformando. O pessoal está falando muitas coisas sobre a igreja. As igrejas, em geral, são terríveis, porque elas são estruturas de poder. Mas a religiosidade, ela acaba sendo um dos fatores de unificação. O Gleison está perguntando se eu faria uma charge retratando Maomé como os chargistas franceses. Não vejo motivo. Eu não faço charges com Cristo, sacaneando Cristo em si. Não acho que Maomé seja a razão do que está acontecendo. Então, não faria. Mas faria charges sobre o que o terrorismo provoca. Fiz algumas, inclusive. Mas é porque eu também tomo um certo cuidado para não fazer da ideia de que os maometanos e que Maomé que é o horror. Não é isso. Se começar a fazer desse jeito, eu caio no mesmo erro deles. Personalizar, dizer que fulano é o culpado, arranjar um inimigo, mentir, porque na verdade não é isso. É o que eu falei no começo. As religiões, quase todas, pelo menos todas as que eu conheço, e eu li esses textos, viu? Elas têm esses princípios todos de amor ao próximo, de empatia, estão lá. Há muitas regras terríveis, mas geralmente são partes da religião. A maior parte costuma ser o que a gente vê no Novo Testamento de verdade. O Cristo, eu passei os últimos 2 anos explicando, eu que não sou um cara espiritualista, eu creio, passei os últimos anos, como vocês também, explicando cristianismo para cristãos, que acham que Cristo armado é a coisa certa. Isso é uma loucura. Exatamente. Não é assim que as religiões funcionam. As igrejas são terríveis, mas as religiões não são isso tudo que o pessoal fala, nem para o mal, nem para o outro. Né? Nem para salvar. Concordo com você, concordo. E a espiritualidade é uma coisa positiva, uma coisa boa, enfim. Mas vamos adiante, porque senão a gente não consegue chegar na Bolívia. Vamos passar rapidamente. É longo o caminho até a Bolívia. Longo caminho, muita selva. Tem que passar por região. Uma parte está em chamas. Tem um famoso trem que sai de São Paulo, vai até Santa Cruz de la Sierra. É uma viagem... Trem da Morte, uma viagem. Não, mas não é de São Paulo, saía lá de Goiás, de Mato Grosso. Não, né? Mas sai de São Paulo também, vai até o Mato Grosso vai para lá. É uma viagem. É um parador, né? Muito amigo hippie fez essa viagem. Na década de 70, né? Muita gente fez essa viagem. Ia de trem e voltava voando. Olha, ia de trem, mas amarrado numa linha, igual balão. Já ia voando, voltava voando. Exatamente. Então, gente, aí está chegando, estamos na reta final da eleição americana, né? E justamente nessa reta final, o Trump resolveu chamar o importante infectologista lá do governo de idiota e dizer que foi um desastre tudo que ele recomendou, porque agora ele está vendo os resultados e não quer ser culpado por isso. Mas antes que vocês falem alguma coisa, eu li hoje também uma coisa interessante, que o maior jornal dos Estados Unidos, que é o USA Today, pela primeira vez na história apoiou um candidato e apoiou o Joe Biden. Então, queria ver o que vocês acham. Eu acho que essa história da eleição americana é impressionante como a gente percebe que como o Bolsonaro imita o Trump, né? Não digo que o Trump imite o Bolsonaro, porque eu acho que ele não tem tempo a perder
fazendo isso, entendeu? Mas, enfim, como eles são parecidos na falta de sentido, na idiotice. Cópia, ele copia, né? O Trump está atirando para todos os lados. O Trump é aquele cowboy que não conseguiu o papel principal do filme e invade o set, atira em todo mundo, entendeu? Rouba o cavalo. E o Bolsonaro não consegue nem fazer isso, entendeu? Não consegue nem chegar lá, entendeu? Então é desesperador você ver a falta de preparo de um presidente que começa a disparar contra todo mundo. Esse Fauci era o braço direito dele para a questão do... Dava um pouco de credibilidade, né? Do governo. Do governo. Não era dele, ele estava lá em governo. Do governo. Agora ele foi criar problemas justamente com esse cara. Quer dizer, então, eu acho que quando o Trump perder a eleição, que falta pouco, e tudo indica que ele não vai ganhar, mas a gente não sabe, a eleição americana é sempre um mistério. Não sei se ele vai devolver. Não sei se ele vai entregar, né? Ele vai perder. Ele já disse que não vai aceitar o resultado. Mas, enfim, de qualquer forma, tanto toda a imprensa, toda a opinião pública, todo mundo contra ele, fica muito difícil de se sustentar. Eu acho que eles representam. Mas ele caindo, eu acho que muita coisa, que nem um castelo de cartas, cairá junto. Eu acho que no dia que o Biden for eleito, o Bolsonaro vai comprar a vacina chinesa, entendeu? Não há a menor dúvida. Eu acho que ele está fazendo um jogo de cena aí, que a eleição americana está sendo um pouco o fiel da balança dessa história, entendeu? Então, eu acho que muita coisa pode mudar a partir daí. Há décadas atrás, o Isaac Asimov, escritor de ficção científica, escreveu sobre o horror à ciência que ele estava percebendo, o medo à ciência, a raiva à ciência, décadas que ele começava a perceber no seio da sociedade americana, e ele atentava para o risco que isso significava. Então, na verdade, Trump e Bolsonaro representam o mesmo sujeito, o tio do pavê, o uncle do pavê, o cara que, na verdade, não confia nesses eggheads, como os americanos chamam os intelectuais, cabeça de ovo, nesses 4 olhos, não confio. E o pior é o seguinte, os nerds que tiveram sucesso apenas confirmaram a razão de que os caras não deviam confiar nessas turmas. Vejam bem o que eles fizeram com o Facebook, com esse tipo de rede, e o risco que a gente está correndo. A gente conversou sobre o documentário outro dia mesmo. Então, o que eu vejo é o seguinte, eles representam, sim, uma parcela enorme da sociedade que a gente deixou crescer e se desenvolver e virar adulto e crescer e criar filhos com essa ideia e criar netos, com essa ideia de que a ciência está errada, que certo mesmo é o criacionismo, essas coisas. É mais difícil, eu acho isso um inimigo pior do que o Trump em si, ou o Bolsonaro em si, porque eles são só a ponta disso, a parte que condensou o azinhavre, né, a parte visível desse horror que está subjacente. Então, o processo de recuperação da sociedade é o que aconteceu já no iluminismo, quando a ideia era iluminar as massas, levar a educação aos cantos mais escondidos do mundo. Era isso que se pensava no iluminismo. A gente está invertendo essa situação rapidamente. Então, o obscurantismo hoje. Hoje é eliminar a luz do saber, de qualquer forma. É isso aí. Então, gente, eu queria entrar aqui no assunto da Bolívia, que é o nosso assunto principal hoje, começando até a falar sobre um artigo do Emir Sader, que foi publicado aqui no 247, que ele chama de o segundo ciclo antineoliberal na América Latina. Então, ele fala o seguinte, que quando a direita voltou ao poder, né, no Equador, na Argentina, no Brasil, na Bolívia, com golpe no Brasil, com golpe na Bolívia, eles não aprenderam, os neoliberais, segundo o Emir, não aprenderam com o passado. E aí ele acha que os antineoliberais estão voltando, porque eles estão comprovando que o principal problema latino-americano é a desigualdade, que só pode ser enfrentado com políticas sociais. Então, ele acha que a gente está entrando num ciclo agora, está voltando a um ciclo antineoliberal.
porque aqueles outros governos conseguiram retomar um desenvolvimento econômico, a gente viu isso com a Bolívia claramente, né? E foi um movimento especial que tinha o Lula, o Evo Morales, Rafael Correia, o Mujica, Hugo Chávez, o Nestor Houve um aumento de PIB, houve um aumento real de PIB. Exatamente, exatamente. Então, ele acha que com a eleição na Argentina, depois essa agora na Bolívia, nós estamos entrando num novo ciclo. A gente viu fora da América do Sul, a gente viu na Nova Zelândia também a vitória da primeira-ministra lá, que também está mais à esquerda. Então, ele acha que isso é uma tendência agora na América do Sul. Eu queria saber o que vocês, se vocês concordam com isso, se a gente está vendo realmente isso, se a gente pode ter esperança, né? Eu acho que é preciso que nesse período, justamente com essa volta dos governos mais democráticos, se dedique um tempo maior à formação desse povo, à educação dessa gente, para que eles não sejam, para que a gente não seja ludibriado de novo, como a gente foi nesse período todo, nesses países todos. Foi um vácuo, né, um golpe intencional em todos os países, aproveitando justamente dessa brecha, dessa população maleável, né, digamos assim, que serviu aos interesses desses golpistas. O importante agora é retomar o desenvolvimento social, retomar o crescimento dessas populações para que a gente possa reviver aqueles tempos. A alternância de poder pode acontecer, o que não pode acontecer é você retroceder como aconteceu nesses países todos. Aonde o neoliberalismo deu certo? Aonde que ele funcionou? Ele não funcionou, então é preciso que se retome realmente essa política de desenvolvimento social, entendeu? Que é a única. Mas também coisa que você falou da educação, Miguel. Bolívia e Argentina são dois países com tradição, assim, especialmente sob o governo Evo, a população indígena da Bolívia se educou. E a Argentina é uma longa tradição política. A Bolívia erradicou o analfabetismo. Fundamental, então, na verdade, fundamental. O povo educado reage muito bem e rapidamente às coisas. Eu não conseguiria imaginar um outro resultado das eleições lá agora que não fosse esse, com aquele povo, com um povo que é comprometido com uma militância política, é educado e tudo mais, não haveria hipótese. Só mudaram o rumo da prosa porque houve um golpe, entendeu? É evidente, entendeu? Então, a Argentina viveu outras crises. A Argentina tem problemas históricos enormes com o peronismo e tem essa eterna disputa, essa eterna polarização com os peronistas, entendeu? Que é uma coisa que só os argentinos entendem de fato, entendeu? Tem a esquerda peronista. Exatamente. Então, a gente analisa de uma maneira um pouco mais particular, entendeu? A Bolívia não, a Bolívia, é claro, tá ali, o povo está ali, e se der chance, o povo volta, claro, foi o que aconteceu. Só tem dois lugares onde os indígenas estão no poder, que é Venezuela e Bolívia. Eu gostei Venezuela, muito. Apesar do Maduro não ser, Chávez era índio, e há muitos indígenas no poder. Eu gostei muito que o Elon Musk, que é esse milionário sul-africano, que é financiador além de ser dono da Tesla, mandar foguetes para Marte, etc. Queria ser dono da Bolívia, né? Ele queria ser dono da Bolívia, ele financia os golpes pelo mundo, e ele mesmo declarou isso, porque ele está muito interessado no lítio, né, que é produzido pela Bolívia, que para ele é fundamental para os carros elétricos dele, para os projetos dele. Então, ele queria ser dono. Do mesmo jeito que ele é o maior milionário do mundo, ele queria ser dono da Bolívia. Então, ele está por detrás desse golpe que tirou o Evo, entendeu? E agora foi derrotado. Isso é fundamental, é importantíssimo. Eu acho, sinceramente, que essa vitória na Bolívia é uma verdadeira revolução. É um outro tipo de revolução, né? Não é aquela tradicional que a gente conhece, mas é uma revolução, porque eles conseguirem, primeiro, contornar uma provável fraude, que todo mundo estava com medo disso, e conseguir vencer a eleição, é porque o povo boliviano
participou muito dessa retomada. Então, é uma revolução. Eles estavam na rua, eles estavam, enfim, eu acho que é importantíssima essa vitória lá na Bolívia, é importante para a gente aprender também com a mobilização do povo boliviano. E eu acho que durante o governo do Evo, o povo foi se organizando, as pessoas que apoiam essas mudanças foram se organizando, e a gente deixou de fazer isso aqui no Brasil, eu acho. É uma lição e é uma verdadeira revolução mesmo. Acho impressionante essa vitória, e importante, né, essa vitória. E tomara que ela influencie o resto da América Latina, porque para provar que é possível, né? É possível. Olha, eu tenho certeza que onde tiver indígenas vai influenciar. É verdade. Aqui a gente tem indígenas, mas a gente não tem indígena na proporção que existe lá, né? É diferente aqui. Diferente. Os povos indígenas aqui são oprimidos. O Chile, Bolívia, Equador, esses países todos que ficam ali em volta da cordilheira mesmo, eles realmente têm uma estrutura, o que herdaram grandes civilizações. São herdeiros de grandes civilizações, na verdade. É verdade. Então, a charge bonita, lindinha do Miguel. Como é que a Denise falou? Fofa, né? Não, fofinha, não, sei lá. Fofinha, gracinha de charge, também achei. Gracinha de charge, Minha homenagem à virada esquerda. Que fala aí. Depois eu queria falar dessa... Deu um trabalho fazer essa bandeira. Eu imagino. Imagino também. De onde surgiu esse símbolo das cores dos... São várias são cores de várias tribos. A Regina fala aí, Regina. É o seguinte, eu queria recomendar outro artigo também, está aqui no Brasil 247, da jurista e professora Carol Proner, e ela fala nessa guerra híbrida que a gente vem sentindo no mundo inteiro, né? E o artigo dela se chama "Na Bolívia, ao contrário do Oriente Médio, a Revolução Colorida é popular e soberana". Aí ela fala sobre a guerra híbrida, como que a gente tem que se preparar para isso, estar atento a isso, mas o que eu achei mais interessante no artigo dela é que ela explica o sentido das cores da bandeira, dessa bandeira que é como é que chama? A bandeira tem um nome, deixa eu ver aqui, a Wipala, né? A bandeira é o Wipala, e eles portam essa bandeira com o maior orgulho. E aí ela dissecou as cores, que é uma bandeira do arco-íris, né? É multicolor, é uma bandeira soberana, popular, indígena, e que eles carregam com o maior orgulho. Então, as cores que se originam nas cores do arco-íris, ela vai explicando. O vermelho representa o planeta Terra. O laranja representa a sociedade e a cultura. E isso é uma coisa milenar, né? Quer dizer, que civilização, né? O amarelo representa a energia e a força. O branco representa o tempo, né? E como você pode desenvolver e transformar as coisas. O verde representa a economia e a produção andina, e é o símbolo das riquezas naturais. O azul representa o espaço cósmico, e o violeta representa a política e a ideologia andina. Eu achei tão bonito isso, tão significativo. É surpreendente, né? Nenhuma das definições é esperada, né? É sempre uma coisa surpreendente. O planeta Terra ser o vermelho é extraordinário, né? Exatamente. Vocês acham... assim, tem também uma relação com tribos diferentes e grupos utilizavam bandeiras similares, essa coisa, a estrutura dos quadrados já era utilizada. Então, essa bandeira é uma espécie de pororoca de significados culturais, mas ela está inserida em culturas que erigiram monumentos, construíram civilizações grandes. Isso é coisa para ser tratada com muito respeito. E agora, de certa forma, os donos desse mundaréu que é a América estão reivindicando a posse das suas terras, né, na verdade.
E da sua cultura, né? Da sua cultura, e o pessoal anda de olho na Bolívia. Queria lembrar, né? A Bolívia o seguinte, nós temos uma quantidade de índios tão grande quanto qualquer desses países. A diferença é que os nossos índios não sabem mais que são índios. Não tem mais a memória disso. Quem viajou por beirada de rio no Brasil, por Minas Gerais, pelo Espírito Santo, pela Bahia, vai perceber que você está vendo as feições típicas dos índios brasileiros. Mas não são mais índios. É aquilo que o Bolsonaro quer fazer, que é aculturar todo mundo. E nesses países, os índios são índios. Mantiveram suas culturas, suas religiões, sua maneira de ver o mundo, sua filosofia. O Evo dizia isso, eu não sou socialista de jeito. Eu tenho uma visão de mundo que vocês nem imaginam, é diferente da de vocês. Então, é uma outra forma de ver. Precisamos respeitar um pouco mais esse tipo de saber, né? A Europa precisa entender que a África e a América Latina estão pensando também profundamente há muito tempo. Tem todo um histórico de luta, os mineiros no Peru, na Bolívia, entendeu? Tem uma história de militância e de luta pelo poder, uma coisa impressionante contra os espanhóis, contra os europeus, contra a exploração dos americanos mesmo, entendeu? Uma coisa impressionante, quer dizer, essa coisa do interesse do imperialismo e do capitalismo nas riquezas que esses países têm e que continuam tendo, entendeu? Sempre foi o que deflagrou esses conflitos, essa exploração, esse abuso, essa depredação, entendeu, que esses países viveram esses séculos todos, entendeu? Começando lá com os espanhóis. Eu por acaso, sou descendente do Ponce de León, que foi um pirata dos mais cruéis e exploradores. Essas coisas a gente esconde, Miguel. Eu tenho prazer em derrubar essa estátua, ela está lá nos Estados Unidos, inclusive. E você vê o que os espanhóis fizeram, entendeu? Nessa costa do Pacífico toda, entendeu? Foi uma coisa absurda. E assim mesmo restou um povo, né? Uma população firme, uma população orgulhosa do que eles têm, uma população com uma história que a gente não sabe nem a metade, entendeu? É impressionante. Quer dizer, o orgulho que eles têm é o mesmo orgulho que eu tenho inveja de não ter também, entendeu? Dessa história, desse povo batalhador, dessa história da população mesmo, dos mais pobres, entendeu? Dos índios, dos nativos. Essa é a verdadeira história de um país. Entendeu? De qualquer modo, assim, a Europa como um todo, não só os espanhóis, os portugueses, ingleses, franceses, holandeses, belgas, causaram chacinas e crimes horrendos pela história da humanidade. Não vou dizer que outras populações e povos não fizeram também coisas terríveis, mas a história deles mostra outras direções. Mostra mesmo outras direções. Essa coisa belicosa que chegar arrasando, tomar tudo para mim, esse tipo de coisa você vê de vez em quando. É uma horda de hunos, mas normalmente os impérios chegavam mais para organizar os impérios orientais. Os impérios europeus, putz, que mau exemplo. Realmente é preciso esse pessoal ter uma certa noção do que fizeram para que possam reparar. Tem dívida histórica aí, porque essa coisa é recente. 400 anos, caducou ainda não. 500 anos, caducou não. E nesses casos, Aroeira, a igreja foi cúmplice tremendo desses... Em muitos casos. Os países vinham para roubar e a igreja vinha para manter o povo quieto, né, para não criar problemas. A igreja era uma aliada. Especialmente no caso da Espanha, né? Onde a igreja era profundamente, intrinsecamente ligada ao governo espanhol, que de certa forma, catequizou a América Central, e boa parte da América, uma parte da América do Norte e a América do Sul toda. Espanha e Portugal. Nos outros países, os belgas já não tinham tanto, fizeram um desastre na África, foi uma coisa absurda. Os ingleses fizeram um desastre na Ásia, em parte da África, mas a igreja não era essa coisa... Os ingleses deixaram uma rede de trilho de trem, já é alguma coisa. Eles dizem que os espanhóis deixaram postos policiais, os ingleses deixavam cidades, pelo menos, né? E trens, é verdade. E os portugueses não deixavam nada, destruíam tudo. Não, os portugueses levavam tudo. Um fato interessante sobre portugueses, eles inventaram e eles construíram fortes com canhões apontados para dentro e para fora. Eles basicamente comerciavam das piores formas possíveis, mas assim, eles se preparavam para enfrentar piratas e se preparavam para enfrentar os locais.
Mas no resto do tempo eles negociavam de um e de outro. Vendiam, tá. Tem assim a África toda na Ásia, onde tem português forte com canhão para dentro e para fora. Diferente dos outros. Que pode parecer até uma outra história, né? O canhão apontado para dentro e para fora. Curiosidades apenas, mas tem significado histórico, pela maneira como eles encaram. Mas o colonialismo é horroroso. Causou um mal que vai custar pagar. Precisamos pagar esse... E os portugueses têm uma mancha tremenda que é a escravidão, que é uma coisa absurda, que é muito difícil de se livrar. O poder que eles tiveram proporcional à escravidão, uma coisa impressionante. A gente pode deixar isso para um programa inteiro para falar sobre isso. Mas o Reinaldo Lopes aqui está dizendo: calma com a vitória na Bolívia, esperemos maturar a situação por lá. Para o Império sempre há espaços para golpes. Vocês confiam nas Forças Armadas e no Judiciário? A gente aqui está mal. Não confio. Eu escrevi sobre isso, é um misto de satisfação e de medo. Entendeu? Mas a classe média lá recuou. E ela era o apoio importante. É verdade. Eles recuaram. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, que eu tenho visto está começando uma polêmica em cima da questão, que é o seguinte: o novo governo boliviano deveria punir os golpistas? O que vocês acham? Deveriam ser julgados. Eu acho que não sei se o governo tem que punir, mas o povo boliviano tem que julgá-los. E há ferramentas para isso. Tem Suprema Corte, tem corte, tem tudo. Eu acho que eles têm que levantar os crimes que eles cometeram e serem julgados. É óbvio, entendeu? Não pode se simplesmente esquecer como fizeram aqui no Brasil. Passaram um pano nos militares e a anistia enrolou todo mundo no mesmo pacote e nós continuamos tendo medo hoje do recrudescimento, da volta da ditadura, por causa disso. Os argentinos não têm esse medo, eles têm medo de outras coisas, mas desse eles não têm mais. Porque eles foram punidos. A experiência mostra que ignorar os graves crimes contra a humanidade é pedir para acontecer de novo, em todo lugar do mundo. Onde você julgou, olha o caso da Alemanha. A Alemanha provavelmente é o país mais cuidadoso com essa coisa do fascismo, tanto do ponto de vista político, até no uso da força. E pune por causa da memória, que não deixa esquecer. É isso mesmo. Julgamento é fundamental, gente. Purgar os crimes é fundamental. Lógico. Não há dúvida. Tem que haver essa revisão de tudo, e a gente não fez isso aqui no Brasil, a gente sabe disso, a gente vem falando. E agradecer ao público fantástico que está com a gente aqui agora, mais de 1.000 pessoas, quase 1.200 pessoas. Obrigado a todos por estarem aqui compartilhando essa conversa da gente sobre tudo e tudo um pouco, né? De tudo um pouquinho. Tem também informações. Olha, Graça Salgado diz que em 2013, 62% da população boliviana era indígena. No Brasil, infelizmente, estamos longe desse percentual. É uma informação... Mas se você olhar, boa parte da população brasileira poderia olhar para si e falar assim: peraí, eu sou indígena. Eu sou, na verdade... Tem outra pessoa aqui, deixa eu ver se eu acho ele, que disse: eu tenho sangue, é a Celeste Oliveira, eu tenho sangue de índio e da raça africana em minhas veias. Todos nós brasileiros temos. Não devemos tentar fugir das nossas origens com tanta indiferença, tamanho, preconceito e racismo. A verdade é que houve uma maior mistura no Brasil, talvez. Vou passar uma informação para vocês aqui que eu li outro dia e me impactou. Os exames genéticos mostram que o DNA mitocondrial, aquele que vem diretamente das mães das mulheres, é, na maior parte da população brasileira, de indígenas e de negras. E que as outras partes, aquilo que vem do estupro, na verdade, que viria dos pais, é de europeu. Então, realmente, é um país fundado no estupro. Essa é a verdade. Nós temos que aceitar isso também. Queria responder ao Carlos Cavalcante ali, que antes disse que as Forças Armadas mataram o Che Guevara, as Forças Armadas bolivianas, mas serviam os interesses americanos. Os americanos estavam comandando aquilo. Esse mito de que a Bolívia é um país... Mas eles apoiaram o golpe agora também. Que é um país instável, que vive de golpes. Não, porque o mundo inteiro, principalmente os americanos, tem um interesse brutal ali,
entendeu? As minas interessam aos americanos e eles fazem de tudo para desestabilizar os governos para poderem continuar a exploração que eles tanto querem, entendeu? É evidente que eles mataram o Che Guevara porque o Che Guevara foi para lá e eles recebiam armamentos americanos, eles estavam com supervisores americanos, todos os americanos estavam ali tranquilamente já há muito tempo. Quer dizer, então, enquanto continuar essa presença americana nos exércitos, nas forças armadas e nos governos da América Latina, vai haver esse risco, claro. Talvez não haja na Argentina, que julgou os seus militares e foram presos. Tem uma história impressionante sobre uma jovem que matou o coronel, o capitão, que cortou as mãos de Che Guevara. Matou na Espanha, num atentado. Uma jovem boliviana. Não. Existe uma história que daria um filme tanto. Claro. Essas coisas impressionantes. Muito bom. Olha só, o Carlos Fernando Pis, que contribuiu aqui. Quem falou ali que ele diz: todo o ouro e prata saqueados da América Latina foram para a construção de monastérios e gastos com as cruzadas para impor o cristianismo com sangue. Tem essa história. A história da América Latina é uma história de tragédias, de exploração. Cruzadas não. Mas, assim, esse ouro financiou boa parte da arte europeia, aquelas igrejas todas, mas cruzadas não, cruzadas anterior, mas este ouro, e o açúcar, não pode esquecer que o dinheiro do açúcar, que foi para isso que fizeram a escravidão, para cultivo da cana-de-açúcar. Esse açúcar e o ouro roubado dos índios financiou tudo que tem de bonito e de horrível na Europa. Essa que é a verdade. Porque pagou as contas dos europeus durante 400, 500 anos. Por isso que estão derrubando as estátuas, as belas estátuas hoje dos colonialistas. Olha, eu sugiro a gente ter... Eu estava lendo umas coisas, depois vou passar para vocês, e tem livros também, sobre a atuação do Cristóvão Colombo, a coisa horrorosa que foram os espanhóis e também a turma lá do Colombo, o que eles faziam com os índios, é uma coisa aterrorizante. A gente pode passar um programa inteiro falando sobre isso, vamos marcar depois. É porque a gente, às vezes, começou a ter consciência do crime que foi a escravidão, mas é que eu percebo, às vezes, que as pessoas não lembram que, concomitante a isso, ocorria um outro crime, que era o genocídio indígena. Exatamente. Não só genocídio, maldade mesmo, uma crueldade, uma coisa horrorosa. Dos remanescentes. Aqui o genocídio indígena foi protagonizado pelos bandeirantes no interior do São Paulo, Goiás e tudo. Mas a escravidão ocupava tanto e a mão de obra servia tanto aos latifundiários, aos proprietários, que não estavam nem preocupados com isso, entendeu? Foi realmente... Vocês se lembram do que ensinaram para vocês? Que o povo brasileiro era formado por os índios, mas que não gostavam de trabalhar, o que fosse um problema no áudio. A procurar os negros na África. Olha bem como eles escreveram esses dois crimes. Olha bem como eles escreveram esses dois crimes. É um horror. É verdade. História que você ia contar. Miguel, você tem alguém aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui, que falou no Bootcast, a Vera Barbosa. Pois é, na história da outra... Tem alguns minutos. Algo do entretenimento aqui, né? Os americanos já têm interesse na Bolívia há muito tempo. O Sanders Kid, o Butch Cassidy e o Sanders Kid, dois bandidos americanos, bandidos mesmo que assaltavam banco, assaltavam trem, tentaram viver como fazendeiros na Argentina, compraram terras lá. Eu tive até num bar lá em La Leona, onde eles passaram, tem fotos deles na parede. Acabaram voltando para a Bolívia, voltando para as atividades marginais que eles viviam de assaltar, e depois de um roubo de uma mina de ouro lá, eles foram cercados numa praça e foram executados pelo exército boliviano. Essa versão essa é uma das versões. É uma das versões. Não é a do filme, porque a do filme atenua um pouco. Há uma outra versão que diz que um deles escapou, que morou nos Estados Unidos, só morreu em 1940 e pouco, sei lá, entendeu? Mas isso aí já mostra que os americanos estavam de olho no ouro boliviano há muito tempo, entendeu? Prata. E eles ali... na Bolívia prata. Prata.
E ali eles foram exemplarmente executados. E sabe como eu sei disso? Por causa do tio Patinhas. Karl Barks desenhava o que ele tinha visto, ouvido e lido nos anos 20 e 30. Ele estava descrevendo a atuação do capital americano na Bolívia, na Panazuela, um país famoso nas histórias do Karl Barks. Na Panazuela, assim por diante. Eram plantações de banana que o tio Patinhas tinha, minas de prata nos Andes, na África do Sul, de diamantes. Era exatamente a descrição do capital americano predador, né? Predador. Hoje só eles institucionalizaram os bandidos, os assaltantes de trem. Hoje estão no poder, ocupando a Casa Branca, enfim. São os donos da empresa de trens. Os donos da empresa de trem, exatamente. Olha só, gente, a gente ainda tem um tempinho pouco aqui. Antes da gente, nós vamos fazer uma homenagem aqui a essa vitória dos bolivianos, mas antes só queria fazer um comentário rápido sobre a última manifestação que teve no Chile, onde um grupo de manifestantes mascarados botou fogo em uma igreja ou duas, né? E hoje veio a notícia de que a Marinha expulsou o cabo suspeito de colocar fogo na igreja durante essa manifestação. Provocador. Exatamente. Só para a gente se lembrar que isso acontece muito. Vamos ver o vídeo da vitória? Não, e para dizer também que os bolsonaros aproveitaram para criticar a esquerda, de olha aí a verdadeira face da esquerda. Foram rapidinho. Como d'habitude. Como d'habitude, né? Como d'habitude, exatamente. Vamos lá, Sérgio, vamos ver o vídeo da vitória aí, um pedacinho. O povo bonito, gente. Acho um barato, colorido. Vamos ver. Então, no último minutinho aqui, a Alice Almeida se tornou novo membro aqui do 247. Obrigada, Alice. E obrigado a todos que acompanharam a gente com tantos comentários, fazendo com que a gente se sinta mesmo no meio de um monte de gente fazendo essa conversa nossa informal, mas com todo mundo aqui junto. Muito obrigada a vocês, muito obrigada, Aroeira e Miguel. Muito obrigado, gente. Nos vemos quarta-feira que vem. Nos vemos na próxima quarta. Obrigado às 1.256 pessoas que estavam aqui com a gente agora, conversando com a gente, dando pauta para a gente também, informação. É isso aí. Muito bom. Tchau, tchau. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Regina, Miguel. Obrigado, tchau, Sérgio, Regina, Aroeira. Tchau, tchau. Obrigada, Sérgio. Obrigado, Miguel, Aroeira. Até a próxima. Até quarta.